É isso mesmo, Léo. As inscrições para o SISU começaram nesta segunda-feira e continuam até quinta-feira. Eu estou aqui com a professora Sandra Benite, coordenadora de graduação da Regional Jataí. Professora, até quando continuam as chamadas para as datas do SISU? Bom, como você mesma disse, de período de 11 a 14 de janeiro é o período das inscrições. É o período no qual o candidato deve entrar no site do SISU e fazer a sua inscrição. Dia 18 de janeiro sai o resultado da primeira chamada, certo? O candidato que for selecionado nesse período, ele deve fazer a sua matrícula no período de 22 a 26 de janeiro. De 18 até o dia 29 de janeiro é o prazo para o candidato participar da lista de espera. Então, se ele não foi selecionado na primeira chamada, ele fica ele espera, né? Ele vai ver se ele vai ser selecionado nesse período. 4/2 é a convocação dos candidatos que estão em lista de espera. Essas datas são as datas do SISU, estabelecidas pelo MEC. Após esse período, a universidade ela ainda fará uma outra chamada, né, que é a chamada pública. Essa data ainda deve ser estabelecida. Provavelmente amanhã, né, até quinta-feira, o edital vai ser publicado na página do SISU, ufg.br. E das mais de 6.000 vagas que tiveram aqui destinadas à UFG, quantas estão para o campus de Jataí? Para a Regional Jataí, nós temos 1.080 vagas. 1.080 vagas distribuídas entre os 25 cursos da universidade, daqui da Regional Jataí. E quem quiser se inscrever no site pelo SISU, tem uma diferença entre entrar pelo site, tem que entrar no site da UFG? Sim. O candidato, além dele entrar no site do sisumec.gov.br e observar todas as condições para ele se inscrever como cotista ou como na chamada geral, ele ainda deve observar o site do SISU da UFG, né, na página sisu.ufg.br. Nesse site, ele vai encontrar o edital de adesão, o edital da UFG em relação ao SISU e o termo de adesão. É importante que o candidato ele leia atentamente o termo de adesão. No termo de adesão, ele vai encontrar as notas, os pesos de cada uma das notas, a quantidade de vagas, a proporção de vagas para cotistas e para não cotistas. Tá? Então, para a matrícula, é nesse termo de adesão que ele encontra a descrição de todos os documentos que ele deve entregar no dia da matrícula. Professora, e a senhora lembrou aqui a questão das cotas. Para aqueles alunos que estão interessados em se matricular como cotistas, o que eles devem fazer? Olha, no site do sisumec.gov.br, tire suas dúvidas, ele encontra o que é, né, o sistema de cotas, quais os quesitos necessários para ele se encaixar como cotista, como ele vai calcular se ele ganha, se a renda familiar é inferior ou não a um salário mínimo e meio. E todas as demais determinações, né, em relação às cotas. Aí, no site do SISU MEC UFG, ele vai encontrar o quê? A quantidade de vagas destinadas para os candidatos de ampla concorrência, para os candidatos do L1, que são os candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, né? E esse cálculo do salário ele encontrou lá no site do SISU como fazer. O L2, né, que são os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e que tenham a renda familiar per capita menor do que um salário mínimo e meio. Os candidatos do L3, que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E no L4, que são os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, mas que é independente da renda, certo? Então, nesse site da UFG, no sisufg.br, ele vai encontrar a quantidade de vagas. Olha, por exemplo, no curso de Educação Física, licenciatura, a gente tem 40 vagas. Né, o total de vagas que devem ser preenchidas, sendo que 20 são de ampla concorrência, 4
São para L1, 6 para L2, 4 para L3 e 6 para L4, certo? Então, aí o candidato, na hora de se inscrever, ele vai escolher lá no site do SISU qual tipo de candidatura que ele vai postar. E sobre a nota de corte que ficou de ser divulgada hoje, você já tem alguma informação? É o seguinte, a UFG ela não adota nota de corte, mas o site do SISU, né, o sistema do SISU, ele calcula uma nota de corte, uma determinada... Essa nota de corte que é relacionada com as notas dos candidatos que estão se inscrevendo. Então, não é que a UFG vai lá e estabelece a agronomia, a nota de corte é 640 pontos. Não, mas de acordo com as inscrições que vão ocorrendo, essas notas de corte elas vão sendo calculadas. Tá? A nota de corte ela não é garantia, mesmo que o candidato consulte o site hoje. A nota de corte ela é calculada a partir do segundo dia. Então, hoje, a partir das 9 horas, se o candidato ele entrou no site do SISU com a senha dele, o login dele, ele já conseguiu observar qual era a nota, a maior nota dos inscritos, dentre os inscritos. Mesmo que a nota dele seja superior, isso não é uma garantia que ele vai obter a vaga. Né? Só para ele ter uma noção de quantos pontos, qual é o maior ponto, né? Qual é a maior pontuação daquele curso. Tá? Professor, e só para deixar claro, aquele aluno que foi aprovado, que já pode se inscrever, se ele perder essa vaga, o que acontece? Olha, o candidato que foi selecionado na primeira chamada, ele tem que fazer a matrícula dele, ele deve fazer a matrícula dele de 22 a 26, senão ele perde a vaga. Então, é importante que o candidato fique atento, consulte o site do SISU, consulte o site do SISU UFG diariamente. Ele tem que ficar atento para não perder a vaga.